Irmãos, o nosso Deus, Ele não é injusto. Em nada o Senhor é injusto. Você pode até pensar que em algumas coisas, em algumas circunstâncias, o Senhor possa ter sido injusto com você. Mas eu te digo com toda certeza, Ele não é injusto. Eu quero começar contando uma história de um grande empresário. E vocês vão saber onde eu vou chegar. Um grande empresário, dono de uma empresa multinacional. E esse cara, todo dia ele trabalhava nessa empresa e ele tinha o seu filho mais velho como a sua confiança. Esse filho mais velho, ele acordava cedo. Esse filho mais velho, ele dormia tarde, ele tomava de conta da empresa. Esse filho mais velho, ele tomava de conta de todos os afazeres. E o pai tinha plena confiança nesse filho. Esse filho mais velho, ele abdicou de muitas coisas na sua vida para poder fazer com que aquela empresa crescesse. E ele trabalhava arduamente. E ele não perdia um dia sequer de trabalho. Existia uma fidelidade com aquele homem. Existia uma certeza de segurança. E aquele homem, ele confiava no seu filho. Mas esse mesmo homem, ele tinha um filho mais novo. E esse filho mais novo, ele estava junto do pai, mas um dia, de tanto ele querer conhecer o que tinha lá fora, ele começou a trabalhar dentro dele alguns sentimentos. E ele começou a pensar, eu ainda não saí desse ambiente, hoje eu consigo tudo aquilo que eu quero, mas eu ainda não conheço o que é que tem lá fora. E esse filho mais novo, irmãos, ele começou a despertar dentro de si sentimentos de conhecer algo ainda não conhecido. Ele começou a ver a vida de algumas pessoas que não estavam naquele ambiente que ele estava. Ele começou a ver pessoas se comportarem de maneiras diferentes. E dentro dele acendeu uma chama de querer participar de tudo aquilo que aquelas outras pessoas participavam. E ele começou a despertar curiosidade. Diga assim, o que Deus tem para mim é maior do que há lá fora. E ele começou a despertar dentro de si curiosidade de conhecer o que poderia ter lá fora. E ele começou a fazer, eu vou chamar aqui igual o cearense, ele começou a dar suas escapulidas. E ele começou a conhecer devagarinho tudo aquilo que não era necessário ele conhecer. Ele começou a se arriscar. Diga assim, tudo aquilo que alimenta a carne é bom para a carne. A Bíblia fala que os que são nascidos de Deus, aqueles que são nascidos de Deus, eles são guiados pelo Espírito. Mas aqueles que nascem da carne, eles são guiados pela carne. E esse jovem, ele começou a despertar um nascimento dentro dele para a carne. E ele começou a conhecer a prostituição, ele começou a conhecer as baladas da vida, ele começou a conhecer tudo aquilo que o mundo tinha para oferecer. E a Bíblia fala que aos olhos da carne aquilo era bom. Aos olhos da carne, irmãos, viver alimentando a carne é bom. Mas tudo aquilo que alimenta a carne mata o espírito. E a história fala que esse jovem, filho de um grande empresário, ele chegou para o pai e disse, pai, é o seguinte, o senhor vai me dar tudo aquilo que é meu, tudo aquilo que eu tenho direito, tudo aquilo que cabe à minha parte, porque eu quero conhecer, eu quero viver, sabe?
Eu quero conhecer o que há lá fora. Eu quero saber se realmente é bom. E aquele filho mais velho, trabalhando, dando o seu melhor, acordando de madrugada, cuidando das coisas do pai. Mas aquele mais novo, ele queria conhecer o que tinha lá fora. Ele queria conhecer o que poderia agradá-lo lá fora. E um dia, o pai chama os dois e diz assim: você quer o que lhe pertence, né? E aí a palavra fala que ele dá de direito a parte daquele jovem que queria usar e usufruir tudo lá fora. E aquele jovem, ele recebe aquilo, a sua herança, ele olha tudo aquilo que o pai tem e pertence a ele, e ele coloca aquela herança dentro de um saco, e ainda passa um pouquinho de tempo com o pai. Mas chega um momento que ele diz assim, é o seguinte: agora eu vou me embora. Agora eu quero romper a minha relação com o Senhor. Eu quero viver tudo aquilo que eu tenho para viver. E aquele jovem sai. E fica o pai e o filho mais novo, o filho mais velho e a empresa. Irmãos, o que você está pensando agora do filho mais velho? O que chega ao teu coração sobre aquele filho que está lá do lado do pai, construindo aquele império? O que você começa a pensar desse jovem? E aí, durante a nossa conversa essa tarde, no final, você me fala. Amém? Você pode abrir sua Bíblia lá em Lucas. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12. Fala assim: independente de qualquer coisa. Acho que vocês não ouviram, não. Fala assim: independente de qualquer situação, Deus é bom. Isso. Não importa a situação, irmãos. Não importa a circunstância. Ele é bom. Ele é fiel. Ele não falha. A sua palavra não falha. Lá no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo Evangelho de Lucas, capítulo 12. Perdão, gente. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Me perdoem. Eu estou nervoso com esse microfone aqui. Eu estou nervoso. Esse microfone me deixou nervoso. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A primeira palavra que há no versículo 11 é assim: continuou. Se continuou, é porque Jesus estava fazendo alguma coisa. O que Jesus estava fazendo quando ele colocou essa palavra continuou? Jesus estava em uma casa, lá no versículo 1, reunido com os publicanos, os cobradores de impostos e pecadores, a turma que Jesus andava. Jesus estava lá com aqueles jovens reunidos, e durante esse período passou quem? Os escribas e os fariseus. Eles passaram e viram quem? Jesus reunido com os pecadores. E aí Jesus, ele se retira do ambiente dos pecadores e dos publicanos e chega até os fariseus e os escribas.
E ele começa a conversar com aqueles homens. E eles começam a questionar Jesus: como é que você está reunido aí com esse povo pecador? Como é que você está reunido aí com esse povo que não quer nada com Deus? Esse povo que anda em pecado? Esses cobradores de impostos? Jesus, o que está acontecendo que você está reunido com esse povo? E Jesus começa a contar 3 historinhas. A primeira, ele fala sobre uma ovelha que estava sendo apacentada pelo seu pastor. E uma ovelha, ela se desgarra. E esse pastor, ele larga 99 para ir em busca daquela que estava perdida. Essa é a primeira história. Uma ovelha que estava fora do seu pasto, fora do seu grupo. A segunda historinha, ele fala de uma dracma perdida. Fala assim, de uma moeda. Jesus fala de uma moeda que uma mulher estava em casa e ela perde uma moeda e essa moeda, essa mulher ela fica atrás dessa moeda. E o interessante é que quando ela encontra essa moeda, ela faz uma festa. Alguém já fez uma festa por encontrar uma moeda? Ninguém. Mas Jesus está falando que a mulher fez uma festa porque ela encontrou uma moeda. E Jesus também conta a história do filho pródigo, que é essa história que eu contei, uma história paralela a essa história que está na Bíblia. E aqui no capítulo 15, no versículo 11, fala assim: continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Quando nós paramos nessa parte, uma coisa aconteceu. Tanto o filho pródigo, como o filho mais velho, receberam a parte na herança. Então não foi só o filho pródigo que recebeu. O mais velho também, nesse momento, ele recebe a parte dele. E lhes repartiu os haveres. Passando muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe havia dado nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morto de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, eu pequei contra o céu e diante de ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, e já não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e nos regozijemos, porque este meu filho, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se regozijar-se. Ora, o filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças.
chamou um dos criados e perguntou: o que está acontecendo? E ele informou. Sabe aqueles criados fofoqueiros? Ele chegou, o filho mais velho, e disse: rapaz, o que está acontecendo aí? E era um som de tambor, um som de forró, e aquela dança, e aquela alegria, e coisa que ele não tinha visto ainda lá na sua casa. E ele disse: o que está acontecendo aí? Mas você sabe que todo canto tem um fofoqueiro, né? E esse cara deve ter feito algum tipo de fofoca pesada para o filho mais velho. Sabe o teu pai? O teu irmão que largou o teu pai? O teu irmão que é irresponsável? Aquele teu irmão que vivia aqui dentro da igreja, que vivia aqui juntamente conosco, louvando, que um dia deu uma louca na cabeça dele, e ele disse que ia provar do que há lá fora. Sabe aquele cara que tomou tudo do teu pai? Teu pai está fazendo uma festa para ele. Aí ele: como assim? Rapaz, diz que nessa festa o teu pai mandou matar lá uns bichos, e o negócio lá tá bom. Como você se sentiria? Como você se sentiria dentro da casa de Deus? Como você se sentiria como irmão? Se um dia o teu irmão, ele deixasse tudo, ele largasse tudo e fosse provar daquilo que há lá fora, mas se ele voltasse, e você servindo ao Senhor com fidelidade na casa do Senhor, você servindo a Deus com os teus dízimos, com as tuas ofertas, você servindo a Deus com o teu trabalho, você servindo a Deus no diaconato, você servindo a Deus lá na mídia, você sendo um cara prestativo dentro da igreja, como você se sentiria se entrasse aqui o filho que largou tudo para viver algo lá fora e quebrou a cara e se decepcionou e destruiu tudo aquilo que o pai entregou na mão dele? Como você se sentiria? Muitas vezes, irmãos, nós somos os donos da razão. Muitas vezes, as nossas vozes, elas falam tão alto. Muitas vezes, os nossos pensamentos, eles falam tão alto, que nós não conseguimos discernir para que o Senhor nos trouxe até esse local. Muitas vezes, irmãos, nós somos tão egoístas, nós somos tão falhos, porque nós não conseguimos enxergar que a nossa missão aqui nesse local é de sermos um irmão que abraça, que ama, um irmão que cuida, um irmão que tem o prazer de tirar a sua própria roupa e vestir o seu irmão. E continua a história, para terminar aqui. E ele informou: veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou. Ele se indignou e não queria entrar na festa. Ele não queria retornar para casa. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: falei assim, mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca você me deste um cabrito, sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou todos os teus bens com prostitutas,
Tu mandaste matar para ele um novilho cevado? Então lhe respondeu o pai. Essa resposta do pai é maravilhosa. Meu filho, tu sempre estás comigo. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nós nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão, ele estava morto, porque ele estava morto, sem expectativa, ele não tinha mais solução, ele não tinha mais jeito. O teu irmão, ele estava na lama, o teu irmão, ele não tinha mais para onde ir. Ele estava morto. Mas deixa eu te contar, ele reviveu. Ele estava perdido, mas ele foi achado. E nós? Como nós agiríamos em meio a essa situação? Mas, pai, eu tenho... tá certo. Mas, pai, eu tenho tanto tempo sido fiel nesse ambiente. Eu tenho tanto tempo vivido para você. Mas ele fala: filho, o teu irmão, ele renasceu. Ele estava morto, mas ele reviveu. Filho, se alegra comigo. Participa comigo dessa festa. Entra, dança, pula. Sabe, irmãos, eu já vi muitos pregadores falarem desse texto de várias formas. Eu já vi vários pregadores falar de uma forma, de outra. Mas uma coisa é certa, irmãos. A herança, ela foi partida por igual. E o filho mais velho, ele estava com a herança dele. Tudo que o pai tem para nós, irmãos, está aqui. O banquete está pronto para nós nos servirmos daquilo que o Senhor tem para entregar para cada um de nós. Mas sabe que muitas vezes o nosso egoísmo, sabe, o nosso caráter cristão, que muitas vezes não tem nada de cristão. Muitas vezes nós não queremos dar nem o nosso amor. Mas o Pai, Ele deu o seu próprio Filho. A palavra fala que Jesus, Ele se entregou como uma oferta viva. E nós não queremos entregar nem o nosso coração. Porque nos sentimos melhores do que aquele que está lá fora. Porque nos sentimos diferentes. Sabe, irmão, é triste sabermos que muitas pessoas que um dia estiveram sentadas nessas cadeiras, estiveram usufruindo, estiveram recebendo da palavra de Deus, estejam lá fora. E nós, como irmãos, estejamos praticando a mesma coisa que o filho pródigo praticou. Mas nós temos um bom pai. Nós temos um bom pai. Nós temos um bom Senhor. E Jesus lá, conversando lá com os fariseus, com aqueles caras que se achavam os melhores, mas é porque nós temos os nossos momentos, os nossos devocionais, né? E a gente não quer se misturar com os pecadores, com os publicanos. Mas Jesus, ele se misturava com os pecadores e com os publicanos.
E eu te falo, irmão, se Jesus viesse hoje a essa terra, eu acho que o lugar que ele iria mais demorar para entrar seria na própria igreja, porque ele tinha mais coisas para fazer lá fora. É uma palavra que muitas vezes é dura de nós ouvirmos, porque nós estamos acostumados a alimentar aquilo que nos satisfaz. Nós estamos acostumados, irmãos, a alimentarmos aquilo que nós temos a necessidade. Mas Jesus, quando ele esteve na terra, ele alimentou aquilo que era vontade do Pai. Se Jesus tocasse hoje nessa terra, irmãos, você não se preocupe. Ele ia estar lá com as prostitutas, ele ia estar lá nos bares, ele ia estar falando que existe um Deus, que existe um Pai. Jesus, ele não mudou, ele continua o mesmo, ele continua atrás dos perdidos. A palavra fala que ele abandona as 99 em busca daquela que está fora da casa do Pai. E não adianta, irmãos, vivermos um evangelho de fachada, um evangelho que muitas vezes não nos leva para próximo do Senhor. Muitos não estão chegando nem próximos. Imagine com o Senhor. Diz que ele larga 99 em busca de uma. Aquela mulher, ela estava atrás daquela moeda, a dracma perdida. Porque aquela dracma representava para ela uma herança. Por isso que ela buscou incessantemente. Quando nós começamos a ler, nós podemos pensar, meu Deus, por que essa mulher correu atrás dessa moeda? Que valor essa moeda tinha? Porque se ela perdesse tudo na vida, ela tinha aquela moeda como uma herança, para mudar situações na vida dela. Por isso que ela buscou aquela moeda. A diferença é que a ovelha perdida, ela sabia que estava desgarrada, longe, e a moeda estava dentro, mas não sabia que estava perdida. Porque a moeda ela não é uma coisa viva. Mas a mulher sabia que a moeda estava perdida. E olhando para os dois filhos desse homem, nós podemos entender que os dois estavam perdidos. E Jesus começa a dizer para os fariseus, os dois estão perdidos. Quando ele conta a história da ovelha, um está perdido fora e o outro está perdido dentro. Irmãos, eu espero que nenhum de nós estejamos perdidos dentro. E voltando para a família, voltando para o pai, que representa Deus, voltando para o filho mais moço, que representa os publicanos e pecadores, e para o filho mais velho, que representa os escribas e os fariseus. Vocês estão me entendendo? Está claro? Aquela família, ela tinha características. Era uma família muito rica, muitas posses. Os dois receberam a sua herança por igual. Só que a figura do pai, muitas vezes ela está sendo chacotada aqui no Ocidente. No Ocidente, se vocês prestarem atenção, a figura do pai está sendo descredibilizada. Coisa que não acontece lá no Oriente. Lá no Oriente Médio, a figura do pai, ela é uma figura de respeito, uma figura de autoridade. E quando o filho, ele pede a sua herança a seu pai, ele está pedindo que seu pai morra. Ele está, naquele momento, dizendo que, a partir do momento que o pai entrega a herança, o pai morreu. E ao sair com aquela herança, o jovem, ele estava dizendo, pai,
para mim você morreu. Mas diga assim, com Deus não é assim. Aqui no Ocidente, a figura do pai ela tem sido descredibilizada, como eu falei anteriormente. Vocês já prestaram atenção o que estão fazendo com a figura do pai já há alguns anos atrás? Quem aqui assistiu A Feiticeira, que é do meu tempo? Assistiu, Joia? A Feiticeira aí, Osmir também assistiu A Feiticeira. Quem assistiu aqui os Jacksons? Assistiu? Opa! Quem assistiu aqui os Flintstones? Opa! E quem assistiu os Simpsons? Eita, aí o negócio é todo mundo, né? Em todos esses desenhos, irmãos, você vê a figura do pai totalmente descredibilizada. No Ocidente. Mas lá no Oriente Médio, a figura do pai era uma figura de respeito. Depois do pai, a segunda pessoa era a pessoa do filho mais velho, o primogênito. E Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus. O filho pródigo, o filho perdido, ele pega tudo que é seu, vai embora, se aparta da presença do pai. E acontece algumas coisas. Ele desperdiça tudo aquilo que ganha. Ele cumpriu na sua carne todos os prazeres que ele tinha para cumprir. Ele viveu tudo aquilo que ele queria viver. Mas havia uma coisa nesse filho pródigo. Ele não se mascarou para o pai. Ele se rebelou para o pai e disse, eu quero fazer isso da minha vida. E ele não saiu da presença do pai enganando o pai. Mas ele saiu dizendo, eu vou sair, mas eu vou realizar todos os desejos que eu quero. Diga assim, ele foi homem. Foi homem. O que é que o pai poderia ter feito naquele momento? Se você está dizendo que eu morri para você, não me procure mais. Saiba que eu não existo mais para você. Se você está dizendo que deseja a minha morte por causa de uma herança, não me procure mais. Mas não é assim com o nosso Deus, irmão. Esse Deus, ele é diferenciado. Ele é diferente. A Bíblia fala que ele é amor. A Bíblia fala que ele muda as circunstâncias. Ele muda o tempo. Ele muda o que acontecer. Esse Deus, ele é diferente de nós. Ele é amor. E agora se encontra sem recursos, desprezado pelos amigos, desamparado, faminto, desprotegido e numa situação de apacentar porcos. Apacentando porcos. E acontece uma coisa incrível nessa história. A Bíblia fala que ele cai em si. E ele começa a se lembrar. Rapaz, eu estou aqui passando essas dificuldades. Eu estou aqui passando por esses problemas. Eu falhei. Ele começa a reconhecer. Eu errei. Meu pai, ele trata os trabalhadores dele com tanta honra. O meu pai, ele trata aquele povo com tanta dignidade. Eu vou pelo menos
pedir para que ele me trate como um dos seus trabalhadores. Eu sei que ele não vai me receber. Eu sei que ele não vai me perdoar. Eu sei que ele está chateado comigo. Eu tenho consciência do que eu fiz para ele. Mas eu vou chegar para ele e vou pedir pelo menos que ele me empregue. Pelo menos que ele consiga algo para mim fazer, para me tirar dessa situação de cuidar de porcos. Estou passando fome. Eu estou sem verdes, pastor Alberto. Estou passando necessidade. E você conhece o meu pai. Eu acho que ele vai me arranjar um emprego. Eu acho que ele vai me dar essa oportunidade de pelo menos ser um dos trabalhadores dele. Ah, Jesus, como você é bom. Aleluia. Ele sabia da bondade do Pai e quanto o Pai reconhecia seus criados. Ele reconhece o seu erro e deseja voltar de onde ele havia saído. Coisas acontecem, irmãos, quando ele retorna. O pai estava à sua espera. A Bíblia fala que todos os dias o pai estava à sua espera. O pai o avista de longe. Meu filho. O pai olha para ele e se compadece. Isso eu acho incrível. Meu Deus. O pai corre. Você já imaginou, irmãos, essa cena? O pai olha, esperando. O pai vê e o pai corre. Isso aconteceu comigo e com você. O pai corre. O pai corre. O pai corre. E quando o pai chega de frente dele, ele abraça. E beija. Teve aqueles momentos, aqueles segundos de silêncio. Ele abraça e beija. O pai o recebe com alegria. O pai não questiona porque ele saiu de casa. O pai não questiona porque ele quebrou a cara. O pai não questiona porque ele perdeu tudo aquilo que ele tinha levado. Mas o pai corre, o abraça e o beija. O pai não deu conta da rebelião. O pai demonstra honra ao filho. O pai diz assim, ó. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. O pai demonstra honra ao filho e o pai dá autoridade ao filho. Diga assim: esse filho sou eu. O pai o recebe com festa. O pai reconhece que houve salvação. E ele grita: ele estava morto, mas reviveu. Ele estava perdido, mas foi achado. Algumas lições, irmãos, nós tomamos dessa parábola. A rebelião, ela antecede a queda. O filho desejava a morte do pai vivo.
ao pedir a herança antecipada. Não existe escolha sem consequência. O filho sai da presença do pai. Nunca é tarde para se arrepender. Ele cai em si e começa a refletir o que ele tinha deixado para trás. O amor do pai o constrange. O pai já estava aguardando. O pai já tinha roupas novas e um anel para colocar no dedo e dar autoridade. O filho mais velho, que representa os escribas e os fariseus, que pensavam estar agradando a Deus, mas estavam se negando a tomar posse daquilo que Deus já tinha oferecido para eles. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. Sempre estive perto de ti, Pai, sempre fiz tudo por você, mas existia uma coisa que o filho mais velho não tinha com o pai. Fale assim, intimidade. Porque quando nós temos intimidade com o pai, nós somos parecidos com o pai. Quando nós temos intimidade com o pai, nós queremos fazer aquilo que o pai faz. Quando nós temos intimidade com o pai, queremos ter os mesmos desejos dos nossos pais. Você desperdiçou tudo. Desperdiçou o amor e a intimidade com o seu próprio pai. Ele estava dentro de casa, mas estava longe dos braços do pai. Ele tinha um relacionamento baseado na retribuição. Pai, eu vou trabalhar, nós vamos conquistar, mas não tinha intimidade com o seu próprio pai. Não nutria o verdadeiro afeto pelo pai. A graça é para todos. O irmão mais velho deixou de desfrutar daquilo que já era seu. E eu quero abrir um parêntese, irmãos, nessa tarde, para que você nunca venha deixar de desfrutar daquilo que já te pertence. Muitas vezes o Senhor tem nos dado coisas e nós não temos desfrutado daquilo que o Senhor tem nos dado. E esse filho mais velho, ele estava guardando coisas e sem desfrutar. Olha que coisa simples, um simples animal para poder matar e fazer uma festa com os amigos. E o pai disse, por que você não fez? Era seu. Você tinha essa liberdade. E o Senhor diz nessa noite, você pode estar questionando, pai, por que eu não consigo chegar até esse meu alvo? O Senhor te diz nessa tarde, filho, desfruta, já é teu. Toma posse. Já te pertence. E eu anotei algumas frases, irmãos, aqui. Bênção sem maturidade é lugar de perdição. O filho pródigo, ele saiu com muito dinheiro no bolso, mas ele não tinha maturidade. Ele deixou de reconhecer que ele tinha tudo para pegar uma porção e ir embora. E o Senhor te diz nessa tarde, tudo que eu tenho é teu. Usufrui. A herança estava pronta para ele, mas ele não estava pronto para a herança. Deus prepara a vaga para você, para depois preparar você para a vaga. Muitas vezes a vaga está pronta, mas nós não estamos preparados. A preparação vem antes da apresentação. Quem mal se prepara, mal se apresenta. João Batista se preparou 30 anos para pregar 6 meses. Mas fez bem feito. A herança aproximou o filho pródigo do pai. E a herança o afastou do pai.
A herança fora da hora de Deus, nunca a herança fora da hora te afasta de Deus. Nunca antecipe o que já é seu. A herança você deixa para alguém. O legado você deixa em alguém. A herança você constrói com a sua habilidade. O legado você constrói com o seu coração. Sabe, irmãos, eu comecei a trabalhar algumas coisas dentro de mim, porque eu já tinha lido esse texto várias vezes. E quando o pastor me chamou para ministrar, eu tinha outra coisa em mente para ministrar. Mas o Senhor falou: eu quero que você fale sobre isso para a minha igreja. Irmãos, é tempo de reconhecermos quem nós somos. É tempo de tomarmos posse daquilo que já é nosso. É tempo de sermos a diferença nessa terra. É tempo, irmãos, das pessoas entrarem nesse ambiente e ver que há um povo diferente. É tempo, irmãos, de sermos a diferença. Acabou a nossa hora das meninices, acabou a nossa hora das críticas, acabou a nossa hora, irmãos, de estarmos atrás de coisinhas que nos afastam da presença de Deus. Porque o que o Senhor tem para nós são coisas maiores do que aquilo que nós pensamos, são coisas maiores do que aquilo que nós temos planejado. E se nós estamos vindo a esse ambiente para sermos a luz para esse mundo, se nós estamos vindo a esse ambiente para sermos o sal que salga essa terra, coisas têm que acontecer. Precisamos sim, irmãos, sermos verdadeiros irmãos. De quando um irmão precisar de você, você seja esse degrau para que ele venha subir e ele venha ver que ele conseguiu, mas você também se enxergue, que você possa dizer: eu consegui ser degrau para alguém. Aqui nós não vivemos num ringue, nós não vivemos disputando nada. Aqui tem tudo aquilo que o banquete tem preparado. E o Senhor fala para cada um de nós: eu sou seu pai. Eu sou seu pai. De tudo aquilo que você tem necessidade, eu supro. De tudo aquilo que tem falta, eu sou o que preenche a sua falta. Eu sou seu pai. Não quero passar do tempo. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 8 ao 11, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a sua morte do seu Filho, muito mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Aleluia. Ninguém pulou, né? Não vi ninguém pulando hoje. Ou é sono, ou é o Espírito Santo falando. Ele não deixa de ser nosso pai, irmãos. E hoje é o dia das crianças, viu? Hoje é o dia das crianças. Quem nunca recebeu um presente aqui na vida? No dia das crianças. Tem alguém que nunca recebeu um presente no dia das crianças? Rapaz, pastor, nunca recebeu, Valda, um presente no dia das crianças? Nunca, nunca? Pois Deus tem um presente para ti hoje. Deus tem presente. O Senhor falou comigo, disse assim: leva um presente. Foi. Deus tem presente, irmãos. O maior presente, Pacifal, o maior, você vai dar para a Valda. Que ela disse que nunca recebeu um presente no dia das crianças. O maior é dela. O maior. Tem um maior, tem um maior. Tem um grande. Tem um grande e tem uma carta de Deus. Tem um maior.
Não, esse aí não é o maior não. Eu quero um maior. Tem um maior. Tem um grande aí, tem um grande. Esse aí é o maior. Aleluia. Deus cuida de nós. Quem está aqui com 20 anos que não ganha um presente do Dia das Crianças, levanta a mão. Pastor, faz 20 anos que eu não ganho um presente do Dia das Crianças. Tu tem quanto? 30 anos que não ganhou um presente do Dia das Crianças. 30 anos. Está com esse tempo todinho. Levanta a mão, rapaz, vocês estão com medo? Levanta a mão. Quem não ganhou o presente do Dia das Crianças? Pacifal. Esse maior. Isso. Dá presente, Pacifal. Distribui presente aí com o povo. Hã? Também. 30 anos, aí depois vai para 20 anos, até... E não deixe de ler uma mensagem que tem para você. Aleluia. Vai distribuindo aí, Pacifal. Vai dando aí pro povo aí, presente. É o Dia das Crianças. A igreja está se alegrando. As crianças estão se alegrando porque elas têm um bom pai. Nós temos um bom pai, irmãos. Ele cuida de cada um de nós. Ele se alegra com a nossa alegria. Vai distribuindo, vai distribuindo. Irmãos, aí tem uma mensagem. Independente de qualquer coisa, você é filho. Independente de qualquer coisa, você é amado. Independente do caminho que você andou e errou, o Senhor, Ele te faz acertar. Independente das coisas que a vida fez você passar, Ele continua sendo teu Pai. Ele continua sendo fiel. Independente, irmãos, se nós erramos, quebramos a cara, ou se algum dia nós fizemos o Senhor se entristecer, independente de qualquer coisa, Ele diz: nunca você vai deixar de ser meu filho. Amém? Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor aqui na frente. Eu espero que essa palavra possa ter tocado nos corações. Veio da parte de Deus. Aleluia. Eu queria perguntar nessa noite se há alguém que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, nunca teve um encontro com esse Jesus que mudou a minha história, que mudou a história das nossas vidas. Se você nunca teve um encontro real com o Senhor, eu te convido nessa noite para reconhecê-lo como o Senhor da tua vida, como aquele que muda a história, que nos arranca da lama do pecado e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E se há alguém nessa noite que já esteve na casa do Pai e por algum motivo se desviou, por algum motivo andou lá fora, foi dar umas voltas, essa noite também ela foi preparada para você. Sabe, irmãos, não precisa ter vergonha se um dia a gente foi lá fora. A gente pode ter vergonha de ficar lá, mas se um dia a gente foi lá, não precisa ter vergonha. O Senhor fala que Ele nos recebe com festa. Ele fala que nos recebe com alegria. Ele fala que nos recebe, independente da maneira que nós venhamos até a Ele. Podemos estar com as roupas rasgadas, podemos estar com a nossa vida bagunçada, podemos estar com a nossa vida desalinhada. Mas o importante é você voltar para a casa do Pai, porque Ele dá vestes novas e te coloca um anel no dedo e te dá autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, para que você venha ser a diferença nessa terra, para você ser o sal e você ser a luz. Amém? Fique de pé. Uridico.